o mito da ciência, né? Aí você vai lá, eu me surpreendi nesse dia no Rebelião das Massas, o ZRTHC, falando do mito da ciência. Ele fala, pô, o cara perde anos estudando para ficar especialista na área dele, aí pega o título dele daquela área e usa como autoridade para falar de outra. Sim, sim, sim. Como se o saber dele fosse um de tipo... passaporte. um passaporte fosse universal, mas essa ideia tem a ver com a mentalidade cartesiana, né? Ali o Descartes, quando ele escreve o discurso do método, ele deixa bem claro que há um método que serve para todas as ciências. Por mais que o Descartes ainda fosse um homem de cultura, um erudito, essa obsessão pelo método, que é o grande tema, né, do século XVII, ela gerou empobrecimento da cultura à medida em que as pessoas entenderam que haveria um método que é a coroa de todos os métodos, e quem o dominasse poderia saber todas as coisas. E esse mito, o mito do método ideal, na obra do Comênio, por exemplo, é o método perfeito para o aprender. Ele define toda a reflexão sobre educação, né? O Comênio ali também do século XVII. Da mesma maneira, isso no século XIX produz estrago, né? Porque você vai ter o como se aprender, tipo, que a escola, né, se torna a forma que, por excelência, forma todo mundo, e você vai ter a ideia de que as ciências, né, a ideologia científica de que a ciência, quem pensa cientificamente está autorizado a falar sobre todas as coisas, sendo que o ciência não é sinônimo de ciência natural. O discurso científico é o discurso logicamente impecável, no qual as premissas, os fundamentos, os corolários e as conclusões têm correção lógica, de modo que a teologia também é uma ciência, se ela Exato. respeita isso. Então, assim, a maneira como a gente pensa a ciência é a maneira cartesiana, é o estudo da natureza. E o homem está aí nessa mesma coisa. Aí eles pegam esse método, começam a aplicar na natureza e descobrindo as coisas, como é que funcionam, aí de repente quer aplicar a Deus. Aí fala assim... Então, só que Deus veio antes, né? Veio antes da natureza. Não passou pelo método, então não existe. No caso de Descartes, ainda é graças ao método que ele prova a existência de Deus. Ou seja, ele submete o entendimento de Deus, é engraçado, ao mesmo método com o qual se analisa a natureza. Então, também é um empobrecimento, porque você perde aquela dimensão dos 3 tipos de saberes, né? Eu estava até falando sobre isso hoje. Você tem o saber técnico, você tem o saber prático, os saberes práticos, os saberes técnicos, os saberes teoréticos, a cada qual seu método, que é o que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, para justificar que a maneira dele falar de ética e de política não pode ser a mesma como ele fala das partes dos animais, e não pode ser a mesma como ele fala de metafísica, né?